Vamos ler. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a santa palavra do Senhor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler novamente apenas o verso 7, que diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Amém. Vamos mais uma vez, meus irmãos, baixar as nossas cabeças e orar, suplicando de Deus o seu auxílio na exposição da palavra. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Meu Deus, ela é viva e eficaz. É ela que revela a nós o Senhor, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e também o concerto de salvação. É nela que lemos a respeito da história da redenção, que o Senhor iniciou e irá concluir em muita glória. Dá-nos, ó Deus, então, santa expectativa, para guardar de Ti a salvação esperada, reservada para revelar-se no último dia. Fica conosco, ó Deus, concede-nos o Teu auxílio, a Tua força, o Teu Santo Espírito, para que com clareza e fidelidade possamos expor a Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, uma das figuras ou das ilustrações muito usadas na palavra de Deus para descrever o crente na sua presente condição é a figura do peregrino. A palavra de Deus muitas vezes se refere ao crente nesses termos. Ele é um peregrino, aquele que está peregrinando nessa vida, aquele que saiu da cidade da destruição e está guiando ou está rumo a Jerusalém celestial. Essa é uma expressão que fala, por um lado, da relação do crente com este mundo. Ele não pertence a este mundo. Ele está apenas de passagem. Mas fala também da relação dele com o mundo por vir, ou com a cidade celestial, ou com o fim de todas as coisas. Esse é o seu alvo.
Ele está viajando rumo a esse destino. É isso que ele aguarda com todas as forças do seu ser. Essa figura do crente como peregrino é proeminente nessa carta de Pedro. Pedro escreve àqueles que são forasteiros da dispersão em toda a Ásia. Eles estão na Ásia, mas não pertencem a esse lugar, são estrangeiros. Mais para frente, no capítulo 1, no verso 17, ele explicitamente se refere ao tempo da vossa peregrinação. No capítulo 2, verso 11, mais uma vez ele fala aos crentes nesses termos, quando ele exorta aos amados como peregrinos e forasteiros que sois. E é nesse contexto, com essa mentalidade, essa visão de crentes peregrinos, que Pedro escreve essa carta. Como já vimos várias vezes, ele escreve essa carta para prepará-los, equipá-los, sustentá-los nessa peregrinação. A verdade e aquilo que Pedro tem nos mostrado é que essa peregrinação não é nada fácil. É uma jornada difícil, cheia de perigos, por meio daquele caminho estreito que o Senhor Jesus nos ensinou e apontou e disse que devemos trilhar. E assim Pedro escreve de várias maneiras para nos preparar, nos incentivar, nos encorajar a perseverar nessa peregrinação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele fala de várias maneiras, ele fala a respeito da fé preciosa que temos logo no início da carta. Ele fala, como já vimos várias vezes e ainda vai falar mais adiante, a respeito do sofrimento nesse trajeto, especial o sofrimento vindo daqueles que não são peregrinos, daqueles que aborrecem o caminho da peregrinação. Como devemos lidar com isso? Porém, meus irmãos, no capítulo 4, como já iniciamos a exposição já há algumas semanas, o apóstolo Pedro tem falado da necessidade de santidade nessa peregrinação. Ele já tinha falado isso, os irmãos viram, no capítulo 2, no verso 11, se os irmãos se lembram, pode acompanhar comigo, no capítulo 2, verso 11, a respeito da necessidade de santidade nessa peregrinação, quando ele disse: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. E mais para frente ele fala explicitamente que devemos nos manter em santo proceder. E agora no capítulo 4, novamente ele volta ao tema da santidade. Nós já vimos por um lado que ele exorta esses peregrinos para que eles deixem o pecado. Devemos nos armar do mesmo pensamento, da mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Atitude essa que é aquele que sofreu, deixou o pecado. Para Cristo nós vimos, é melhor sofrer do que pecar. Cristo, na sua própria peregrinação, por assim dizer, quando ele esteve aqui na terra, fazendo a vontade do seu Pai, ele teve esta atitude de abandonar o pecado. Porém, meus irmãos, a santidade ela tem dois lados, não é? Um lado da santidade que diz respeito ao deixar o pecado é aquilo que chamamos de mortificação de pecados. Mas a vida de santidade não se resume à mortificação de pecados, pelo contrário, ela avança e tem a sua essência naquilo que chamamos de vivificação, que é a santidade propriamente dita, que é viver para Deus. E é com isso agora que o apóstolo Pedro passa a tratar, a partir do verso 7, no capítulo 4, que estamos expondo, esse lado positivo da vida de santidade, que diz respeito a viver para Deus e viver para o próximo, para os irmãos em retidão. Porém, meus irmãos, antes de adentrar nos aspectos práticos da vida de santidade, a partir do verso 8 até o verso de número 11, o apóstolo Pedro, ele trata daquilo que podemos chamar dos aspectos essenciais desta vida peregrina. Do verso 7, eu penso que aqui o apóstolo nos apresenta aquilo que podemos dizer que é a mentalidade peregrina. Sim, no verso 1 ao verso 6, o apóstolo Paulo fala da atitude peregrina com respeito ao pecado,
A partir do verso 8, ele vai falar da atitude peregrina com respeito aos irmãos, mas no verso 7, ele fala da mentalidade peregrina que todos nós devemos ter enquanto estamos trilhando nessa vida. E assim, meus irmãos, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, queremos considerar esse verso 7 sobre esse tema, a mentalidade peregrina, e queremos considerar 3 pontos. Primeiro, o fundamento da mentalidade peregrina. Segundo lugar, a característica da mentalidade peregrina. E por último, a manifestação da mentalidade peregrina. O fundamento, a característica e a manifestação. Meus irmãos, o fundamento da mentalidade peregrina se acha aqui resumida nessa expressão que o apóstolo Pedro apresenta logo no início do verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Meus irmãos, essa é uma declaração vital para todo peregrino. Ele sabe que o que está diante dele é o fim de todas as coisas. É uma declaração essencial com respeito à doutrina cristã, um elemento fundamental que nos mostra, nos fala que a história ela não é um mero aglomerado de eventos caóticos não relacionados, mas que nos aponta para a verdade que a história caminha para o fim, a história da humanidade. Que nós não estamos vivendo numa vida aleatória, mas vivemos numa história bem definida e guiada por Deus. A palavra de Deus começa com esses seguintes termos: no princípio, criou Deus os céus e a terra. De fato, o Senhor criou todas as coisas. Ele não apenas criou, mas Ele, como mantenedor de todas as coisas, Ele sustenta essa história e Ele mesmo é quem dirige essa história para um fim proveitoso e Ele a está conduzindo para um fim de todas as coisas. Essa história, chamada por um lado da história da humanidade, a história da criação, é aquilo que com muito amor chamamos de a história da redenção. Quando o Senhor iniciou ao criar o mundo e também ao dar a Adão a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem feito que todas as coisas cooperem para este fim, para que os seus amados sejam redimidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E essa história, meus irmãos, a história da redenção, ela caminha para um fim bem definido. Esse fim, pelo contexto, diz respeito àquilo que chamamos o dia do juízo. Não é isso que o apóstolo Pedro acabou de falar nos versos anteriores? Nos versos anteriores ele fala a respeito da oposição que vem daqueles que nos difamam o nosso bom procedimento em Cristo Jesus. E aí no verso 5, acompanhem comigo, ele diz que estes que nos difamam em Cristo Jesus, verso 5, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O dia do juízo está chegando. E ele então fala, o fim de todas as coisas está próximo. O dia do juízo virá, quando Cristo voltará outra vez para julgar vivos e julgar os mortos. Essa é uma realidade, meus irmãos. E como peregrinos e forasteiros que somos, devemos ter bem vívida na nossa mente. O dia do juízo está chegando, chamado o fim de todas as coisas. O apóstolo Tiago faz menção a esse dia na sua carta, no capítulo 5, verso 8, Tiago 5, 8, ele diz o seguinte: sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração. A vinda do Senhor está próxima, ele diz. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. E ele conclui: eis que o juízo está às portas. Será que nos apercebemos dessa realidade? Compreendemos que o fim está aqui, chegando a qualquer momento. Meus irmãos, a vida cristã ela tem essa dimensão muito importante. Chamamos de dimensão escatológica.
Escatologia diz respeito ao fim de todas as coisas. E a vida cristã, ela tem esse aspecto futuro. Ela olha para o fim de todas as coisas e aguarda com esperança e santa expectativa a chegada desse fim. Quantos vivem a vida cristã apenas para o presente? Apenas interessados em benefícios nessa terra? Quantos na vida hoje que professam ser crentes estão interessados apenas nos benefícios presentes do cristianismo? Talvez na moral cristã, que é muito maravilhosa, ou no benefício familiar, ou no benefício da pureza, que sim, tem muitos frutos para essa vida. Porém, o apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, com todas as letras e ênfases, em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas dessa vida, a esse tempo presente, e não olhamos para o fim, somos os mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Mas o peregrino não é assim. O peregrino sabe que o fim de todas as coisas está próximo. O crente olha para o futuro, ele anseia pelo retorno de Cristo. A vida cristã, na sua essência, tem esse elemento futuro muito forte, e o crente pode ser descrito, em certo sentido, como aquele que aguarda com paciência a vinda do Senhor Jesus. Interessante, abra comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma descrição da conversão daqueles crentes em Tessalonicenses, como a fé deles era conhecida, era uma fé robusta. E ele descreve a conversão deles nos seguintes termos, a partir do verso 8, ele diz o seguinte: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio. E aqui ele agora descreve os elementos que caracterizaram a conversão e a fé dos tessalonicenses. Ele diz: como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E agora ele acrescenta, veja o verso 10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Um elemento central que evidenciou que a fé dos tessalonicenses era uma fé viva, fé essa que ficou famosa em toda a Ásia, era uma fé que era coroada pela santa expectativa desses irmãos, pelo fim, para aguardar do céu a manifestação do juiz de toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quão diferente é essa atitude da atitude do mundo para com a história, ou para com a sua história pessoal, para com a sua vida. O mundo, via de regra, tem a seguinte atitude para com essa vida presente: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para aqueles que não são peregrinos, o presente é muito mais importante que o futuro. O presente é o que eles têm. Eles não vislumbram algo futuro. Eles não se preocupam com as coisas do porvir. Se existe alguma preocupação com o futuro, é apenas da seguinte maneira: no mundo, a preocupação do futuro para com eles é para que o futuro, quando ele chegar e se torne presente, ele chegue e garanta que eu possa continuar desfrutando na vida presente dos benefícios dessa terra. Não é assim, por exemplo, com respeito à aposentadoria. Aqueles que não são peregrinos, eles pensam no futuro. A aposentadoria, vamos guardar. Para quê? Para que quando o futuro da aposentadoria chegar, eu continue desfrutando dessa terra. Não é assim que pensam com respeito à terra em si. Aquecimento global, coisas desse tipo. Precisamos garantir que os nossos filhos tenham um futuro. Que o presente deles seja tão bom quanto o nosso presente.
mas eles não olham para o futuro com respeito às coisas celestiais. Eles desejam apenas desfrutar dessa vida e nada mais, mas não é assim para nós. Para nós, o futuro é muito mais importante que o presente. O fim é mais importante que o começo. Para nós, essa vida é uma preparação. Estamos na sala de espera, aguardando com paciência o clímax e, de fato, a realização de todas as coisas. Aí passaremos a desfrutar. Aí, quando o futuro chegar e o fim chegar, passaremos a viver na plenitude. O fim de todas as coisas. Quando o apóstolo Pedro ele fala do fim de todas as coisas, ele quer dizer o fim de todas as coisas. Ele quer dizer que a vida como a conhecemos hoje, como estamos acostumados, o nosso comer, beber, casar, dar-se em casamento, trabalhar e nos recrear, e fazer coisas boas ou coisas ruins, ou adoecer, enfim, a vida como a conhecemos hoje, que aquele resume por todas as coisas, há de ser desfeito. Essa vida será o fim de tudo que é pecado. Toda lágrima vertida por um pecado não mortificado. Toda tristeza, toda perseguição, todo cansaço, toda incerteza, todo medo, toda corrupção do gênero humano será destruído. Será o fim de todas as coisas. O juiz de toda a terra virá e destruirá todas as coisas. Será o fim da própria criação. A Bíblia diz, próprio Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele detalha, abra comigo. 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 10. Ele fala com mais detalhes a respeito desse fim de todas as coisas, quando ele menciona o seguinte, 2 Pedro 3, verso 10, ele fala, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. E no verso 11 ele diz, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade. Essa vida terá um fim. Sua casa, queridinha, cheirosinha, sua cidade, seus parentes, suas relações naturais, tudo aquilo que você investe a sua vida, terá o fim. Por outro lado, para nós será o começo, não é? É o fim da vida que conhecemos hoje, mas é o começo de todas as coisas que o Senhor fará novas. De fato, por um lado, Ele destruirá os céus e a terra como elementos abrasados, mas por outro lado, Ele diz ainda em 2 Pedro 3, no verso 13, que haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Coisas novas serão apresentadas a nós. Coisas que, diz o apóstolo Paulo, não é lícito mencionar a mortal. E que esperamos com fé. E sabemos que será bem melhor. Ele diz ainda, ele conclui, que o fim de todas estas coisas está próximo. É o fim de tudo. E de forma muito breve. O fim de todas as coisas está próximo. Aqui, meus irmãos, precisamos compreender o que o apóstolo Pedro está dizendo. Alguém pode questionar assim, bom, o apóstolo Pedro escreveu isso há quase 2000 anos atrás. E ele disse naquela época que o fim de todas as coisas estava próximo. Se passaram décadas, milênios, séculos, e o fim ainda não chegou. Será que o apóstolo Pedro se confundiu? Será que o apóstolo Pedro se atrapalhou ou se enganou ao falar isso, meus irmãos, de modo algum? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro.
Mas o que o apóstolo Pedro quer dizer ao falar que o fim de todas as coisas está próximo, preste atenção, ele não está dizendo que o fim de todas as coisas necessariamente ocorrerá na semana que vem, ou daqui a 1 ou 2 dias. Tomara que seja. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele mesmo fala isso, observe, na sua segunda carta. Ele mesmo diz isso. Na passagem que lemos, 2 Pedro 3, no verso 3, ele fala a respeito daqueles zombadores que questionam o fato da vinda do Senhor ainda não ter chegado. Ele diz o seguinte, 2 Pedro 3, verso 3, ele diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente, aí diz Pedro, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual agora existem, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido atesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de homens ímpios. E aí ele acrescenta, verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O que Pedro fala na sua segunda carta, talvez alguns escarnecendo aquilo que ele escreveu na primeira carta, é que para Deus, ele não conta o tempo da maneira como nós contamos. O que quer dizer então que o tempo do fim de todas as coisas está próximo? Quer dizer isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo no último capítulo da história da redenção. Essa história da redenção que teve início no princípio, quando criou Deus os céus e a terra, é uma história que é formada por vários capítulos, que o Senhor estabeleceu que precisavam ocorrer antes do fim. A queda era um capítulo necessário. Nós caímos. Houve então a promessa dada da vinda do descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E vários outros capítulos foram surgindo quando o Senhor formou Israel, a redimiu do Egito, um capítulo importante. O exílio, um capítulo importante. O retorno do exílio, outro. Sobretudo, a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Era preciso que ele viesse antes do fim. E ele veio. E ele viveu. E era preciso que ele morresse antes do fim. E ele morreu. E era preciso que ele ressuscitasse antes do fim. E ele ressuscitou. E era preciso que o Espírito Santo fosse enviado antes do fim, em Pentecostes. E ele foi. E agora, meus irmãos, o grande e o próximo ato redentivo do Senhor que aguardamos é o fim de todas as coisas. Quando ele irá voltar como juiz de toda a terra. Não vamos aguardar nenhuma outra vinda de Cristo, quando ele há de voltar para mais uma vez ser benigno, mais uma vez proclamar o evangelho para que os pecadores se arrependam. A próxima vez que testemunharmos a manifestação de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma redentiva, como o capítulo da história da redenção, será o fim de todas as coisas. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar. O Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. De fato, ainda fala-se em algumas profecias com respeito ao avanço do Evangelho em toda a terra, ou a manifestação do anticristo. Mas será que essas coisas não já aconteceram? Muito provavelmente o anticristo está aí, o Papa, há muito tempo, ocupando a cadeira do Senhor Jesus Cristo, se opondo ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho não já chegou em todo mundo? Eu creio firmemente que o Senhor Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, pois estamos vivendo o último capítulo da história da redenção.
Pode ser semana que vem, pode ser daqui a mais 1000 ou 2000 ou quantos anos o Senhor assim julgar, mas o fato é que Ele está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Meus irmãos, se o fim de todas as coisas está próximo, isso deve nos dar a compreensão clara dessa realidade. E devemos desejar viver à luz dessa realidade. E é isso que ele diz em segundo lugar. O fundamento da mentalidade peregrina é essa verdade, que o fim de todas as coisas está próximo. Que de fato o peregrino, ele já trilhou várias etapas, mas agora ele aguarda a última etapa, quando Jesus Cristo há de voltar. Mas a característica da mentalidade peregrina é que ele vive com sobriedade e critério diante dessas realidades. Não é isso que ele diz? Acompanhe comigo no texto. Ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Portanto, isto é, diante desse fato de que o fim de todas as coisas está próximo, Pedro apresenta para nós a implicação disso no nosso comportamento. Diante da realidade que nós vivemos no último capítulo da história da redenção, como peregrinos, devemos viver à luz dessa realidade, com uma mente criteriosa e sóbria em todo o tempo. O que significa dizer: sede, portanto, criteriosos e sóbrios? Não é a primeira vez que o apóstolo Pedro exorta isso com respeito ao fim. Veja, nós já vimos isso no capítulo 1, lá no início da exposição, no verso 13. O apóstolo já havia exortado a essa mesma atitude, quando ele diz: por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. As duas verdades aqui são conectadas novamente. Porque Cristo irá voltar e irá se revelar no último tempo, devemos, portanto, manter a sobriedade. E aqui ele acrescenta no capítulo 4, verso 7, o critério no discernimento. Meus irmãos, se olharmos essas duas palavras com atenção, especialmente o uso dessas palavras em outras passagens, ficará claro para nós o que o apóstolo Pedro quer dizer. A palavra sede criteriosos dá a ideia, a palavra no seu sentido original, tem a ideia de tenha um pensamento sadio. Tenha sua mente operando em perfeito juízo. Esteja acordado para as realidades espirituais. É uma palavra que, no seu sentido original, ela se opõe à loucura. Aquele que não é criterioso, o oposto disso é aquele que é louco. Veja duas passagens que falam isso com clareza. Primeiro, em Lucas 8. Em Lucas 8 nós temos a história do jovem de Gadara. Você deve se lembrar daquele jovem. Era um homem possesso por muitos demônios. Ele andava pelos sepulcros, se ferido com pedras, nu, ninguém poderia contê-lo. Ele é possesso por uma legião de demônios. E diz-nos o texto que o Espírito, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo veio, se apiedou daquele jovem, expulsou os demônios. E diz-nos o texto, veja, a partir do verso 35, aquilo que aconteceu com o homem. Lucas 8, verso 35, diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. E de fato encontraram um homem, aquele que era louco, endemoniado, de quem saíram os demônios, vestido, e aqui tem a nossa palavra, em perfeito juízo. É a mesma palavra lá para criteriosos. Assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. Aquele jovem não era mais, ele não se comportava como um lunático ou como um endemoniado, mas agora ele estava sentado, vestido, falando normalmente como as pessoas, dando claro sinal de que sua mente operava com clareza em perfeito juízo, ou com critério. Uma outra expressão
O outro uso dessa palavra que mostra para nós o seu sentido está em Atos. Abra comigo Atos 26. Em Atos 26, o apóstolo Paulo ele está em Roma, dando testemunho da fé. E ele tem a oportunidade perante o rei Agripa e Festo de defender o evangelho. E assim ele o faz. Ele foi lá para isso. Ele apresenta o evangelho, ele apresenta a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E o rei Agripa e Festo lhe ouviram com muita atenção, porém não responderam com fé como deveriam. E veja o que diz no verso 24, em Atos 26, no verso 24. Eles disseram a Paulo, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, e aqui vem a nossa palavra no original, e de bom senso. Eu falo para você, Festo, no meu perfeito juízo. Eu não estou louco, eu sei o que eu estou falando. Minha mente está funcionando perfeitamente. E é isso que o apóstolo Pedro aqui nos exorta. Manter o critério, manter a sanidade mental, por assim dizer. Não no sentido realmente da loucura, mas no sentido espiritual. Espiritualmente devemos usar a nossa mente, compreendendo em conexão com a realidade. Não é isso que o louco tem? O louco está desconectado com a realidade. Ele vive no seu próprio mundo. Ele raciocina como se ele não estivesse no nosso meio. Ele fala coisas desconexas. Está desconectado da realidade. O apóstolo Pedro está aqui dizendo, não esteja desconectado da realidade espiritual. Não seja como um louco. Diante da realidade de que o fim de todas as coisas está próximo. E o mesmo é o sentido da palavra sóbrios. É uma outra palavra, tem uma outra conotação, mas vai expressar a mesma ideia. A palavra aqui, sóbrio, é bem traduzida, o contraste é embriaguez. A palavra sóbrio aqui quer dizer aquele que está livre da intoxicação de substâncias. Ou que não está, por exemplo, sonolento. Veja, uma passagem que fala isso com clareza. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 6. Nós temos uma expressão onde essa palavra aparece, que deixa muito claro para nós aquilo que Pedro quer dizer com o uso dessa palavra. Lá nós lemos, 1 Tessalonicenses 5, 6, ele fala, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de dia, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. A ideia é similar à primeira palavra. Aquele que está embriagado ou que está sonolento pela intoxicação da substância ou pelo sono excessivo, ele perde contato com a realidade. Novamente. E ele não opera com sensatez, ele não opera com critério, ele não age com sobriedade. O apóstolo Pedro então diz, a mente peregrina é aquele que sabe que o fim de todas as coisas está próximo, e aquele que vive diante dessa realidade com critério e com sobriedade. Conectado a essa realidade e não como um louco. Meus irmãos, quão pertinente é essa exortação do apóstolo Pedro, não é? Sabe por quê? A grande dificuldade que nós temos como crentes, e eu aqui falo aos crentes, não é acreditar ou dizer que é verdade, que o fim de todas as coisas está próximo. Certamente todos nós aqui poderão dizer, sim, eu acredito no dia do juízo. Eu acredito que o Senhor Jesus voltará outra vez e certamente está mais perto do que longe. A nossa grande dificuldade é viver com clareza à luz dessa realidade. É ter a nossa consciência bem aguçada, as nossas faculdades mentais alertas para essa realidade.
e não nos intoxicamos com as coisas dessa vida. Quantas vezes isso acontece conosco? Nos intoxicamos com as coisas dessa vida e perdemos a sobriedade espiritual. Ou somos seduzidos pelas coisas dessa vida e perdemos o critério espiritual. E aquilo que confessamos crer, por um lado com a nossa boca, nos desconectamos da nossa vida prática, porque passamos a dar mais peso a outras realidades falsas, realidades passageiras, que o peregrino não pode se deixar seduzir. O peregrino, ele sabe, eu estou de viagem a Jerusalém Celestial. Ele não se distrai com as bugigangas do caminho. Ele não se distrai com aquilo que é ofertado a ele durante a sua peregrinação. O bom peregrino, ele é sóbrio no seu destino e na sua viagem. Criterioso. Porque ele sabe que o fim de todas as coisas está próximo. E ele vive à luz dessa realidade. A passagem em Provérbios, eu gosto muito dessa passagem, já citei várias vezes. Provérbios capítulo 1, abra comigo. Grife sua Bíblia, essa passagem. Provérbios 1, no verso 32. Salomão diz o seguinte: os nécios, Provérbios 1, 32, ele diz: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Ah, mas o que me der ouvidos, o que é criterioso e sóbrio, por assim dizer, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que realidade! Que perigo está à nossa porta, não é? Meus irmãos, a palavra sempre enfatiza para nós que quanto mais perto está o fim, mais alertas devemos estar na expectativa desse fim. Veja vários textos. Romanos, por exemplo, Romanos 13. Romanos 13, no verso 11, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: Romanos 13, verso 11, o apóstolo Paulo diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. A salvação está mais perto, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo está às portas. É hora de acordar dessa nossa leseira espiritual, dessa nossa sonolência, dessa nossa loucura, diz o apóstolo Paulo. Hebreus traz a mesma ideia. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Nós lemos o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, aí ele fala, façamos admoestações. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais percebemos no nosso discernimento de peregrinos que a cidade celestial está mais perto, aquela grande cidade se aproxima, Jesus Cristo voltará. Quanto mais temos a percepção da chegada deste dia, maior sejam, e mais sérias sejam, e mais contundentes sejam as nossas admoestações uns para com os outros. Não é hora de brincar, não é hora de passear, não estamos a passeio, estamos peregrinando. Façamos isso então com critério e sobriedade. Eu pergunto a você, o que é que ele tem lhe distraído nessa sua peregrinação? O que tem cativado o seu interesse? E eu pergunto a mim também. De tal modo que as realidades espirituais se tornaram embaçadas na nossa mente. E aquilo que para nós era vívido, era claro,
se tornou opaco. Parece estar distante. Ele nem se importa com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nem procura se preparar, porque estamos distraídos com essas coisas. Por vezes estamos distraídos com os prazeres dessa vida. Coisas pecaminosas mesmo. Prazeres que apresentam uma sedução para nós muito forte. E que nos fascina de tal maneira que preferimos um prazer de alguns minutos do que do gozo da eternidade com Deus. Entretenimento. Quantos não estão seduzidos pelo entretenimento? Gastam toda a sua força, toda a sua sobriedade, por assim dizer, toda a sua energia mental nas bugigangas desse mundo. Redes sociais, coisa tão prática, não é? Mas que rouba a nossa vitalidade, rouba a minha, para orar. Vai falar mais para frente de oração, a gente vai falar sobre isso. Para esperar a Deus, para ter as realidades espirituais vívidas diante de nós. Mas não é apenas coisas pecaminosas e coisas fúteis, não. Coisas boas também. Coisas que são em si mesmas boas, justas, dadas por Deus, podem também nos seduzir. Família. Que coisa maravilhosa é a família, não é? Nossa esposa, nossos filhos. Família é uma coisa maravilhosa de Deus. Talvez a melhor coisa dessa vida que possamos gozar aqui. Mas a família pode se tornar um ídolo na nossa vida. Um ídolo de tal maneira que dedicamos toda a nossa vida, toda a nossa energia nessa família que será desfeita. Os céus não vai ter, esse é meu parente, essa é minha esposa, aquele é meu filho, é minha filha, tá aqui, eu vou ter o meu grupinho, minha filha aqui, ó, a gente vai ter a nossa ceia só nós dois. É uma família só, a família de Deus. E você vive como se a sua família fosse tudo para você. Trabalho, quantos são obcecados pelo trabalho. Coisas envolventes, hobbies, coisas dessa vida que roubam a vitalidade. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não nos alertou quanto a isso na parábola do semeador? Quando ele disse que o cuidado do mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra. Ou podemos parafrasear aquilo que o Senhor Jesus disse: quando os cuidados desse mundo e as fascinações da riqueza roubam de nós o critério e a sobriedade espiritual. Com respeito à compreensão de que o fim de todas as coisas está próximo. Meu irmão, tudo nessa vida vai passar. O fim de todas as coisas está próximo. Tudo aquilo que você se dedica com tanto empenho vai acabar. Seus filhos vão morrer. Seus bens serão comidos pela ferrugem. Sua inteligência, alguns dedicam toda a vida à inteligência, educação. Só quer saber estudar, mas a Deus, nada. Sua inteligência dará lugar à demência senil quando você for velho. Vai esquecer tudo. E as coisas espirituais. Jó falou com toda clareza e lucidez. Sobriedade quando disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O fim de todas as coisas acontecerá. Eu não me apego a elas. Isso fica tão ilustrado no próprio livro Peregrino, não é? Tem um livro, os irmãos conhecem, O Peregrino, John Bunyan, o Puritano. É um grande clássico, se você ainda não leu, deve ler. Como diz o pastor Josafá, não ouse morrer sem ler esse livro, O Peregrino. E logo no início do livro, os irmãos que não conhecem, eu imagino que todos conhecem, mas para quem não conhece, é uma alegoria da vida cristã na figura de um homem chamado o peregrino ou cristão, que ele está nessa peregrinação, viajando da cidade da destruição para Jerusalém celestial. E logo no início dessa história, olha, eu vou ler a citação do livro. Nós lemos o seguinte: diz que o homem então começou a correr, o peregrino. Ele começou a correr nessa viagem. E ora, nem havia ainda se distanciado da porta da casa, quando sua mulher e seus filhos, percebendo, começaram a gritar-lhe que ele voltasse, distraindo ele. Volte, deixa esse negócio de viajar, de céu, esqueça.
Mas é lindo o que nós vemos em seguida. Diz que o homem tapou seus ouvidos com os dedos e continuou berrando e berrando, dizendo: vida, vida, vida eterna. Um homem sóbrio, criterioso, que não queria que as coisas dessa vida lhe tirasse a clareza para onde ele estava viajando. E essa é a grande batalha, meus irmãos, da vida cristã. Se desvencilhar dessas coisas. Passagem maravilhosa que fala sobre isso é 1 Coríntios 7, abra comigo. Porque a exortação que nós damos, antes de ler essa passagem, a exortação é: desvencilhe-se de tudo aquilo que tira a sua sobriedade espiritual. Se desapegue dessas coisas. E talvez você possa me responder: mas pastor, tem coisas que eu não posso me desvencilhar. Não vamos desvencilhar da família? Não é isso que nós estamos dizendo, né? Obviamente. Mas desvencilhe-se do apego idólatra. E Paulo tem uma palavra muito interessante com respeito a isso. Olha em 1 Coríntios 7, a partir do verso 29. E novamente com respeito ao fim. 1 Coríntios 7, 29, ele diz o seguinte: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. E aí ele acrescenta, conclui: porque a aparência deste mundo passa. Você é casado? Viva como se não fosse. Como é que você vai abandonar sua esposa? Mas compreenda que isso vai passar. E não deixe que isso sobrepuja as realidades espirituais. Você se utiliza do mundo, não coloque nisso o seu coração. É como se você não se utilizasse. Você tem bens, não se apegue a eles. Seja como se você não os possuísse. E mais à frente ele acrescenta no verso 35, quando ele diz: o que eu quero realmente é facilitar para que você se consagre desimpedidamente ao Senhor. Essa palavra desimpedidamente é interessante, quer dizer, eu quero que você se consagre sem distração ao Senhor. Sem distração. Sem nada para lhe roubar a critério e a sobriedade. Você tem vivido assim, eu lhe pergunto? Com critério e sobriedade com respeito às coisas espirituais, ou você pouco a pouco tem se deixado seduzir pelas coisas do mundo? Mentalidade peregrina, meus irmãos, tem o seu fundamento. Ele sabe o fim de todas as coisas está próximo, mas ele não sabe apenas. A sua mente é caracterizada por um critério e uma sobriedade diante dessas coisas. Mas por último, de forma mais breve, queremos observar a manifestação da mente peregrina. Ele sabe o fim de todas as coisas está próximo, ele vive com isso com muita clareza diante da sua mente, mas ele manifesta isso de que maneira? Em oração. Não é isso que lemos? Voltamos aqui para o texto. 1 Pedro 4, 7, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sede criteriosos e sóbrios com propósito, essa é a expressão. Com propósito das vossas orações. A oração é um elemento importantíssimo nessa equação que aqui Pedro apresenta com respeito ao fim de todas as coisas e à sobriedade. A oração é importantíssimo para a mente peregrina. É assim que ele peregrina, é assim que ele viaja, é assim que ele se manifesta, orando sem cessar. E por que isso é tão importante? Duas razões, meus irmãos. É muito importante a oração nesse contexto, porque a dificuldade dos últimos dias, do fim de todas as coisas que se aproxima, requer mais oração. Verdade é que quando mais próximos estamos do fim, mais difícil está. Mais apertado fica. O caminho estreito parece que vai se estreitando com respeito à história da redenção. E quanto mais difícil, mais precisamos de Deus. Mas precisamos orar e suplicar o seu socorro. Veja algumas passagens que falam sobre isso.
2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo aqui nos exorta a fugir do homem mau nos últimos dias. 2 Timóteo 3, verso 1, nós lemos, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Um tempo de facilidade na fé. Não pense que vai ficar mais fácil viver a fé daqui para frente. Vai ficar mais difícil. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Ele diz, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreverentes. E por aí vai. E no final do verso 5 ele diz, fugir também deles. Precisamos orar para que o Senhor nos livre do homem mau. Para que o Senhor nos ajude a fugir desses, com a sua influência perniciosa, para que perdamos o critério e a sobriedade. Devemos orar para que o Senhor nos livre nós mesmos de sermos seduzidos pelas coisas dessa vida. É isso que o Senhor fala. Lucas 21, abra. Claramente o Senhor fala isso com respeito ao fim. Lucas 21, no verso 34. O Senhor Jesus diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem na face da terra. Ele acrescenta, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. Quando o Senhor Jesus voltar, meus irmãos, alguns estarão de pé, não sobrecarregados pela embriaguez, com o seu critério e a sua sobriedade bem vívidas. Outros terão sucumbido. E o Senhor Jesus exorta, vigiai e orai, para que você não seja seduzido por essas coisas. Quanto mais vede que o dia se aproxima, para que o dia não lhe pegue de forma repentina como laço, ele fala. Devemos orar, para que o Senhor nos livre de sermos seduzidos como todo mundo. Outra, para que Ele nos capacite a nadar contra a maré. Tão difícil. Devemos orar também, em terceiro lugar, para que Cristo volte o mais rápido possível. A palavra de Deus nos ensina isso. 2 Pedro, voltando para aquela passagem que lemos, 2 Pedro 3, no verso 11. 2 Pedro 3, 11, o apóstolo Paulo diz, ele fala, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento em piedade, ele fala, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando. Como é que apressamos isso? Em oração. Senhor Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é assim que a palavra conclui em Apocalipse? A palavra de Deus conclui dessa maneira. Senhor, volte logo. Às vezes eu fico pensando, no início da história, os homens viviam muitos anos, não é? Centenas de anos, 800, 900 anos. E o Senhor abreviou a vida do homem, 70, 80, 90, no máximo, 100. Eu fico pensando, é muito ainda. É muito tempo. Meu Deus, será que eu vou perseverar durante todo esse tempo? Me ajuda, Senhor, volta logo. Ou me leva, mas não permita que eu caia. Volte, Senhor. Você ora assim, apressando a vida do Senhor. Estando nessa sala de espera, o peregrino, a mente peregrina deseja chegar logo. Ele deseja apressar, ele não pega atalhos, ele não senta para descansar, ele não vai viajando como se estivesse curtindo, ele quer chegar logo, ele quer que Deus volte, ele quer ver Jesus Cristo, ele quer estar em casa. Você ora assim? Em todo tempo, meus irmãos, sem oração não iremos concluir essa peregrinação. Observe isso que eu falei. Sem oração não iremos concluir essa peregrinação. J.C. Ryle disse que a oração é o fôlego da alma. Eu diria, em outras expressões, outros termos, eu diria que a oração
é o combustível da peregrinação. Sem oração seremos seduzidos. Demonstraremos que não confiamos em Deus, não dependemos de Deus coisa nenhuma. E a fórmula certa para cair em pecado, quando não oramos ao Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a oração é importante, ligado a isso que o apóstolo está falando. Porque a oração só é possível a quem é sóbrio e a quem é criterioso. Devemos orar porque o fim de todas as coisas está próximo, mas iremos orar por causa da sobriedade e do critério. Quando perdemos a sobriedade e perdemos o critério, pode verificar na sua vida, e você vai me dizer se não é. A primeira coisa que vai embora é a oração. Talvez fique até a Bíblia ainda, você ainda até lê a Bíblia, talvez ainda vá aos cultos, talvez dá dízimo, há muito tempo. Mas a primeira coisa que vai embora da nossa vida, com um sinal evidente de que estamos perdendo a sobriedade espiritual e o critério espiritual, é a oração. E é um mau sinal. É um péssimo sinal para a nossa vida cristã. O Senhor Jesus contou a parábola das 10 virgens, não foi? Daquelas que estavam ali, todas aguardando o fim de todas as coisas, aguardando a chegada do noivo, a vinda de Cristo. E diz-nos o texto que umas estavam vigilantes e tinham azeite nas lâmpadas. Outras dormiram. A lâmpada se queimou, foi embora. O que é essa lâmpada? Debate-se entre os comentaristas, alguns entendem que é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é dado por meio de quê? Por meio da oração, não é? O próprio Senhor Jesus disse que Ele daria o Espírito Santo àqueles que lhe o pedissem. Tenho certeza que essas virgens que dormiram, que perderam a sobriedade, elas pararam de orar. E foram pegas repetidamente pelo Senhor quando chegou. O que aconteceu? A porta se fechou na cara delas. Elas não entraram. Que é interessante ouvir isso de Pedro. Pedro, nas suas cartas, a gente pode cheirar a sua experiência. Não foi assim que aconteceu com ele? No Senhor Jesus, num outro momento importante, não foi a vinda, graças a Deus para Pedro, não foi a vinda de Cristo, foi ainda a sua morte, pois ainda tinha esperança para Pedro. O Senhor Jesus, Pedro, vem, vigiai comigo aqui, Pedro, em oração. Eu preciso, é um momento importante, é um capítulo importante da história da redenção. Você está comigo orando. E Pedro dormiu. Porque ele não vigiou, ele não pôde orar. O Senhor Jesus veio e fala para ele, Pedro, e o outro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro sabia claramente as consequências da falta de critério, da falta de sobriedade, do impacto disso na sua oração e mais ainda, do impacto disso na sua vida espiritual. Pois ele mesmo foi quem dormiu na hora H e não pôde vigiar com o Senhor em oração. Ele fala por experiência. Você não vai ouvir um homem experiente que errou, aprendeu e agora nos ensina? Será que não vamos dar ouvidos àquele que nos diz, Senhor Jesus, vigiai e orai para não entrardes em tentação? Meus irmãos, eu pergunto a nós, por que não oramos? Aqui está o diagnóstico da nossa fraqueza espiritual. A verdade é que não oramos porque já estamos sendo entorpecidos pelo mundo, de alguma maneira, em algum grau. E precisamos acordar. Ainda há tempo. Enquanto ele não voltar, ainda há tempo. Para despertar do sono. Abra comigo em Lucas 18. Estou pedindo aos irmãos para abrir muitas passagens hoje. Peço paciência aos irmãos por isso.
Estamos concluindo, Lucas 18. Aqui o Senhor Jesus, no capítulo Lucas 18, verso 1, ele conta uma parábola. E ele diz aqui, Lucas 18, 1, a respeito do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí ele fala, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. E aí veja o que o Senhor diz, a partir do verso 6. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele responde, verso 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Agora observe, ele fala, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando ele voltar, ele vai encontrar na terra aqueles que ainda manifestam a sua fé, manifestam a sua mentalidade peregrina, por meio dessa oração incessante, daqueles que oram de dia e de noite, para que ele venha o mais rápido possível, sem demora, e execute a sua justiça. O próprio Senhor Jesus se questiona se ainda sobrariam muitos que têm uma verdadeira mentalidade peregrina. Meus irmãos, sem oração, quando o fim chegar, não seremos diferentes dos incrédulos. Por fora, talvez, a vida seja revestida de uma moralidade, mas por dentro o coração já não é peregrino. O coração já se tornou mundano. E para todos os efeitos, perante Deus, indistinto dos ímpios professos, que rejeitam explicitamente ao Senhor. Meus irmãos, a verdade é que o fim de todas as coisas está próximo, muito próximo. Muito em breve Cristo voltará. Próxima vez que Deus se manifestar nessa terra, não será para ser benigno, será para julgar todas as coisas, vivos e mortos. E a pergunta que eu lhe faço é, quão importante é a volta de Cristo para você? Você tem essa mentalidade peregrina? Que vive à luz dessa realidade, com critério de sobriedade? Que manifesta que isso é verdade na sua vida por meio de uma vida de oração incessante. Não oração da vitória, não oração da prosperidade. Essa as pessoas fazem sem cessar. Eu estou falando da oração de que Cristo volte, de que Ele lhe preserve do mal, de que Ele lhe preserve do homem mau, de que Ele lhe prepare o coração para encontrar-se com o seu Senhor e Salvador. Você está preparado para encontrar-se com Jesus Cristo? E você que não é peregrino nenhum, ainda não é crente no Senhor Jesus, ainda não fez como os demais aqui, não professou a sua fé, não lançou sua sorte com Cristo, ainda está hesitante, se mais importante é o presente ou o futuro, se mais importante são os seus prazeres, ou os prazeres que Deus tem reservado, acorde, pois o fim de todas as coisas está próximo. Em breve Ele voltará para julgar vivos e mortos. Ele julgará você também. A única chance de escapar da ira vindoura é confiando em Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados, iniciando essa dura peregrinação, cujo destino é certo e glorioso, na presença de Deus, onde há delícias perpetuamente. Que o Senhor nos abençoe
E eu exorto aos irmãos hoje que foram recebidos, como peregrinos e forasteiros que sois, ser fiel até a morte. E dar-te-ei, diz o Senhor, a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.